Olá pessoal, aqui é a professora Josélia. Eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre a aula de fundamentos, tá ok? Através da aula vídeo, tá? Então vamos lá, a gente começa pela asepsia. A asepsia eu tenho que, antes de qualquer procedimento que eu vá realizar para o meu paciente ou levar até ele com determinados materiais, eu preciso fazer a asepsia daqueles determinados objetos. Quais são eles? Bandeja, cubas, patinho, ou até mesmo um termômetro quando o meu paciente ele me relata. Então, eu começo a fazer a minha contaminação com o meu paciente através de objetos. Então, toda vez que eu falo de asepsia, em que forma que eu posso estar contaminando o meu paciente? Através de objetos que eu estou utilizando para levar até ele, tá ok? Então, vou relatar para vocês a palavrinha mágica. Toda vez que eu falo de asepsia, eu falo de objetos. Quais são esses objetos? Cuba, termômetro, patinho. Então, eu atendi um paciente e utilizei a minha bandeja. No outro paciente ele me chama, só que eu não faço asepsia daquela bandeja. Então, o que atender para o meu paciente, vou levar para o outro, eu acabo levando o quê? A contaminação. Já a antisepsia está relacionado aos micro-organismos que já estão naquele local ali, uma lesão por pressão, tá? Ou uma bancada. Então, ali já está contaminado. Então, eu preciso fazer o quê? A eliminação. Então, toda vez que eu falo de antisepsia, é relacionado a algo vivo que já está depositado ali e eu preciso estar eliminando através de quê? De produtos que são utilizados. A infecção hospitalar é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar. Então, eu internei com um determinado diagnóstico e eu acabo desenvolvendo ou contraindo uma outra doença dentro da minha unidade hospitalar. E a gente relata que é de 48 até 72 horas. A minha infecção cruzada, ela pode estar relacionada à minha asepsia. A partir do momento em que eu não faço asepsia dos meus materiais, eu tenho uma infecção cruzada que eu estou levando de um paciente para o outro. Então, a infecção cruzada nada mais é que é aquela que eu passo de um paciente para o outro. Então, eu tenho essa infecção cruzada, que pode ser através de objetos, pode ser através da não realização da higienização das mãos, pode ser através das luvas também. Atendi um paciente que está com pregação de contato, não troquei a minha luva, não fiz uma higienização e com essa mesma luva eu atendo no outro paciente. Então eu acabo tendo essa infecção cruzada. Já a infecção comunitária é aquela que é adquirida fora da minha unidade o quê? Hospitalar. Então a comunitária, fora, tá ok? Algumas observações relacionadas a partir do momento em que eu não tomo as minhas devidas precauções adequadas, eu posso levar uma sepsemia. O que é uma sepsemia? É uma infecção grave, tá? Onde a gente acaba entrando com os protocolos com os nossos pacientes. A limpeza, eu preciso fazer a remoção das minhas limpezas, dos meus objetos, ou até mesmo de superfície, para não ter proliferação de micro-organismo. Então, toda vez que eu posso falar em limpeza, eu também posso estar falando sobre a preparação dos meus materiais. Eu preciso fazer uma limpeza, para eu estar fazendo uma desinfecção, né? Eu vou estar eliminando alguns micro-organismos, exemplos, máscaras de micronebulizadores. Então, a partir do momento em que eu faço uma desinfecção, que os meus objetos eles ficam imersos durante 40 minutos no hipoclorito, eu estou fazendo uma desinfecção. Máscara de nebulização, o paciente ele pode utilizar de novo, porque aquilo ali não é descartável. Então, a gente faz a desinfecção com o produto certo, fica imerso durante 40 minutos, e meu paciente ele pode estar utilizando. Então, eu posso estar dizendo para vocês que eu posso estar fazendo uma desinfecção dos meus materiais para estar utilizando em pele íntegra, sem porta de entrada. Quando eu falo de esterilização, eu falo eliminar todos os micro-organismos, bactérias, resíduos biológicos. Então, eu posso botar para vocês aqui que a esterilização é a eliminação de todos os micro-organismos, onde a gente coloca o material, as pinças, dentro de uma autoclave e ali ela sofre o processo de esterilização para poder estar realizando de novo, para poder estar usando de novo em um outro paciente, ok? Vamos lá para as vias de transmissão. Então, como é que eu consigo transmitir todos esses micro-organismos?
A forma de transmissão, quem são eles? Então, eu tenho agentes infecciosos, que são as bactérias, vírus, fungos, protozoários. Quem é a fonte? Quem é que transmite todas essas bactérias, esses vírus, esses fungos, esses protozoários, esses parasitas? Somos nós, através de nós. Se nós não fizermos a higienização das mãos, a gente não fizermos a asepsia da bandeja, é onde a gente consegue estar disseminando aí mais a contaminação. Por onde é que sai, né? Por onde é que vem esses vírus? Quais são eles? Como é que eu consigo disseminar isso? Através de uma porta de saída, que são através de secreções, medicamentos, de secreções, gotículas. Hoje a gente pode estar relacionando ao Covid-19, a forma de transmissão dele, a porta de saída dele é através de quê? Das gotículas. Então, é através das gotículas que vem a disseminação, ok? A forma de transmissão é como ele vai ser transmitido, a forma que vai ser adquirido. Então, se eu tenho o Covid-19, que é através de gotículas, e ele pode ser um contato direto ou indireto. Aonde essas gotículas caem é onde vem a contaminação. Por isso a importância de estar fazendo sempre o quê? A higienização das mãos e passando sempre álcool 70. A porta de entrada, então assim, ele vai entrar. Aonde é que ele vai atingir? Em que alvo, né? Quem é o alvo dele? A gente pode dizer hoje que o Covid-19, o alvo dele é mais o quê? As vias respiratórias. Então, por isso que os pacientes eles têm essa dificuldade respiratória, mas também a forma de transmissão. Isso é só um exemplo do Covid-19, porque está em alta, estou relacionando para vocês, tá ok? Então, pode ser através do trato gastrointestinal, que pode ser através de legumes, verduras estarem sendo regadas com águas contaminadas, tá? O trato urinário, né, onde tem uma proliferação de micro-organismos, se meu paciente ele estiver com catéter vesical de demora, então ali se eu não fizer a higienização, se eu não fizer a antissepsia adequada, porque eu sei que ali já tem micro-organismo, então se eu não fizer da forma certa, eu vou estar aumentando a proliferação de micro-organismo, tá ok? O trato respiratório já falei para vocês, e a pele não íntegra ou mucosa, então eu preciso estar tomando cuidado relacionado a isso. O hospedeiro, quem está mais suscetível, né, a receber, né, esse vírus, essa bactéria, são os imunodeprimidos, os idosos, recém-nascidos e até mesmo os grandes queimados e pessoas que realizaram cirurgias de grande porte, que ela tem uma perda de sangue muito grande. Então, a taxa dela, né, imunológica acaba ficando deprimida, então eles são mais suscetíveis a receberem esses tipos de bactérias, vírus, fungos, tá ok? Então vamos lá. Quais são os maiores causadores das infecções hospitalares? Né? Então, a partir do momento em que eu não faço a higienização das minhas mãos, é onde eu vou estar aumentando o quê? Eu vou estar disseminando, é onde tem o aumento da contaminação. Então, eu preciso realizar a higienização das minhas mãos para eu poder diminuir a disseminação. Por isso que hoje é tão importante a higienização das mãos por conta do Covid-19. O que mata essa célula? Sabão, que a célula dela é gordurosa, então com o sabão você consegue estar eliminando isso. Catéter vesical de demora, eu já falei anteriormente, então meu paciente, ele interna, ele tem uma retenção urinária, ou ele tem um problema, né, na uretra ou na bexiga, e ele não consegue fazer a eliminação da diurese, então ele precisa colocar um catéter vesical de demora. Então, como é que eu faço a higienização? Preciso fazer de uma forma estéril, porque a nossa bexiga e a nossa uretra é o quê? Ela é estéril, então eu preciso fazer de uma forma estéril, que é a higienização. Suturas, né, se ela é aberta, se ela é fechada, então eu preciso fazer da forma correta também para poder não ter o aumento do quê? De proliferação de micro-organismo. Sistema respiratório, meu paciente está em ventilação mecânica, ele está entubado, como é que eu tenho que fazer essa aspiração das vias aéreas? Preciso colocar minha máscara, preciso colocar minha luva estéreo, porque é uma porta de entrada. Então, se eu calçar a minha luva de procedimento e ela já está cheia ali de micro-organismo, eu posso estar colocando para dentro das vias aéreas, onde tem a complicação por conta disso. Então, eu preciso fazer da técnica certa. Acesso venoso periférico ou profundo. Acesso venoso periférico, por conta das infecções,
ele é permitido ficar até 72 horas. Depois de 72 horas, você precisa estar retirando e fazendo um novo acesso. Professor, fica 72 horas, tem que completar 72... Não. A partir do momento em que você vê sinais flogísticos, você precisa estar retirando esse acesso venoso periférico, tá ok? E realizando um novo acesso. Então, vamos lá. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Quem são esses, né? É conhecido como CCIH. A CCIH hoje, pra gente, dentro da uma unidade hospitalar, ela é fundamental. A CCIH, ela vê o problema, ela ela passa pra gente qual é a solução para ter as possíveis prevenções e a gente só precisa seguir o quê? Seguir o passo a passo. Então, a CCIH, dentro de uma unidade hospitalar, é como se ela fosse o coração. Ela vê o problema e ela precisa diminuir aquilo ali. Então, se eu sei, né, ela vê lá o problema relacionado ao Covid-19, quais são as medidas que eu preciso ter. Então, ela diz pra gente que, exemplo, eu posso estar utilizando a minha máscara simples ou a minha máscara cirúrgica, dependendo do fluxo que eu tenho de atendimento ao meu paciente, a de 2 a 4 horas. Se eu tenho pouco fluxo, eu posso estar utilizando a minha máscara simples até 2 horas. Se eu tenho um fluxo constante, eu posso estar utilizando a minha máscara até 4 horas, tá ok? A PFF2, ela determinou pra gente que a gente pode usar até 30 dias a partir do momento que você não contamine aquela máscara. Então, eu posso usar ela tranquilamente. Então, a CCIH está dentro da nossa unidade hospitalar, ela vê o problema e tenta sanar aquilo ali. A única coisa que nós profissionais temos que fazer é o quê? É seguir as regras, seguir o protocolo, tudo certinho, tá ok? Então, vamos lá. Contaminação, colonização e infecção. O que é uma contaminação? É uma presença de micro-organismo em superfície sem invasão tecidual, que pode ocorrer em objetos inanimados ou em humanos. Então, a partir do momento em que eu não faço uma asepsia antes de levar aquele objeto para o meu paciente, eu posso estar fazendo o quê? Uma contaminação. Eu estou contaminando o meu outro paciente através de objetos o quê? Inanimados. Mas também entra como o quê? Humano. Então, eu preciso fazer de uma forma correta para não ter o quê? Uma contaminação. Por isso que a gente aprende lá no início o que é uma sepsia e o que é uma antisepsia. Então, a partir do momento em que eu não faço as minhas coisas perfeitamente, é onde leva o quê? Uma contaminação, tá ok? Colonização é o crescimento e multiplicações de micro-organismos em superfícies epiteliais do hospedeiro sem expressão clínica ou imunológica, de microbiotas humanas normais. Então, se eu sei que eu contaminei, certo? Teve uma contaminação e eu não faço da forma adequada, eu estou dizendo que eu estou fazendo o quê? Está tendo o quê ali? Uma colonização. Aquele micro-organismo está pegando o quê? Força, resistência. Se ele pegou força e resistência, o que acontece? É onde vem as infecções. Infecções nada mais é que são danos decorrentes da invasão que houve e acaba tendo essa multiplicação do hospedeiro, que ocorre a interação imunológica e a presença de sinais característicos de quê? De doenças. Então, eu tenho uma contaminação que ele pode ser feito, né? Que ele acabou contraindo através, se eu não fiz uma asepsia, que foi através dos meus objetos, estar colonizado, né? Já tem a colonização, e eu não uso os materiais, os produtos que eram para ser feito corretamente, e ele acaba sendo o quê? Uma colonização ali. Só que, quando eu tenho uma colonização, vai vir o quê? O meu processo o quê? De infecção. É onde vai começar a me apresentar sinais e sintomas relacionados a isso. Lembra do nosso acesso venoso periférico? Ele pode ficar até 72 horas, mas a partir do momento em que ele me apresenta sinais flogísticos, eu preciso estar fazendo o quê? Retirando. Então, quando eu falo de infecção, ele vai apresentar o quê? Sinais e sintomas. Eu preciso estar apta para poder estar revendo isso, tá? Então, vamos lá. Vias de transmissões. Quais são elas? Quem são elas? São sangues e fluidos corpóreos, contato direto ou indireto, gotículas, aerossóis. Então, se eu tenho essa via de transmissão, eu preciso tomar o quê? O cuidado relacionado a isso, tá ok? Então, ó, eu vou colocar aqui de uma forma resumida para vocês, relacionado às minhas precauções, tá ok? Então, ó, vamos lá. Eu tenho
minha precaução padrão. Eu tenho a minha precaução padrão, certo? Junto dela tem os EPIs, certo? EPI, equipamento de proteção individual. Eu tenho touca, eu utilizo óculos, eu utilizo máscaras. Eu só preciso saber se ele é gotícula ou se é aerossol. Eu utilizo avental. Eu utilizo luvas. Tá ok? Isso. Só que a minha precaução, ela é dividida. Se ela é dividida, ela se divide em, a minha precaução padrão, ela se divide em contato e respiratório. Na minha precaução de contato, eu vou utilizar o quê? Então, eu utilizo o quê? Luva e capote. Avental é a mesma coisa, tá ok? Já no respiratório, eu só preciso saber qual é a forma de transmissão. Como ela é feita? Ela é feita através de gotículas e aerossóis. Bom, foi. Quando eu falo de precaução padrão, eu só preciso saber se ela é contato ou se ela é respiratório. Se for contato, eu vou utilizar luva e capote. Se for respiratório, eu só preciso saber que tipo que é. Se ela é transmitida por gotícula ou se ela é transmitida por aerossóis. Dependendo, aqui, ó, eu utilizo máscaras o quê? Diferente, tá ok? Então, ó, vou atender meu paciente, preciso utilizar luva e utilizar capote. Luva de procedimento e preciso usar o meu capote, tá ok? Meu capote ou meu avental, conforme ele é conhecido, das duas formas, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Estou encostando meu paciente, eu utilizo luva e capote. Respiratório. Então, ó, toda vez que eu falar de gotículas, eu utilizo essa minha máscara simples, aonde ela tem um ferrinho de cima, ela é sanfonadinha e a gente coloca desta forma, ferrinho sempre para cima, ela é sanfonada e eu tenho que ajustar o ferrinho e desço ela para debaixo do meu queixo. Preciso proteger as minhas vias aéreas superiores, nariz e boca. Então, para este caso aqui, como é gotículas, elas são maiores que 5.000 micras e elas caem muito mais rápido no chão, então eu utilizo esse tipo de máscara. Quando eu falo de aerossóis, eu falo de partículas menores que 5.000 micras, o qual elas ficam mais suspensas no ar, então é muito mais fácil. Então eu preciso de uma máscara mais resistente para eu poder estar atendendo o meu paciente. Quem utiliza esse tipo de máscara? Nós, profissionais. Paciente usa esse tipo de máscara? Não. Se ele tiver que usar, ele vai usar a máscara simples ou a máscara cirúrgica e eu vou estar utilizando a máscara PFF2. O que a gente consegue ver hoje, né, por conta do Covid-19, é o uso, né, exacerbado das pessoas utilizando a nossa máscara PFF2. Essa máscara só quem usa somos nós, profissionais. Então, ó, se eu for até dentro de uma unidade hospitalar, se eu for atender o meu paciente, fazer uma triagem, por ele estar distante, eu vou utilizar esse tipo de máscara, a máscara simples. Em que momento no Covid-19 que eu tenho que utilizar a minha máscara PFF2? A partir do momento em que eu for realizar algum tipo de procedimento no meu paciente. Vou aspirar as vias aéreas porque ele está entubado, vou fazer uma coleta de sangue. Se ele tiver algum tipo de lesão, vou realizar o curativo dele, então eu vou estar utilizando esse tipo de máscara, tá ok? Então, só quem usa este material aqui, esta máscara, somos nós. Ela é de uso individual. A CCIH, lembra que eu falei dela anterior? A CCIH é ela que vai determinar por quanto tempo você vai estar utilizando essa máscara até você não contaminar ou até você danificar. Algumas unidades vão dizer para vocês que é até 30 dias, ou até 12 ou 15 dias. Então, vai depender da sua unidade hospitalar, tá ok?
Essa que eu falei no anterior lá, essa aqui é uma nossa máscara simples. Você pode usar CCIH, que vai determinar para você se você utiliza, troca a cada 2 horas, se você troca a cada 4 horas, se você troca a cada 6 horas. É a comissão de infecção hospitalar que vai determinar por quanto tempo você vai estar utilizando esse tipo de máscara. Então, vamos fazer um resumozinho. Toda vez que eu falo de precaução padrão, eu falo de contato e respiratório. Contato, luva, capote, ponto. Quando eu falo de respiratório, eu preciso pensar, tá? Respiratório, mas é gotícula ou aerossóis? Se for gotículas, eu utilizo máscara simples. Se for aerossóis, eu utilizo máscara PFF2. Mas quem utiliza essa máscara? Nós, profissionais, tá ok? Bom, vamos partir lá para a higienização, já conhecemos um pouco o que é asepsia, antissepsia, colonização, infecção, nananã. Só que o que é mais uma das coisas que é primordial para nós profissionais é evitarmos o quê? A contaminação, né? Fazendo ter as infecções cruzadas dentro da nossa unidade hospitalar, que o paciente adquire essas infecções. Então, o primordial é o quê? É a higienização das mãos. A higienização nada mais é que é a partir do momento em que eu faço da forma certa, correta, para eu estar eliminando todos aqueles micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, protozoários. Então, eu preciso estar fazendo essa higienização antes e depois de qualquer procedimento. O que é importante também, quando eu vou realizar a minha higienização das mãos, eu preciso tirar os meus adornos, porque a gente não pode estar com ele na nossa mão. E outra coisa, as nossas unhas, elas precisam estar sempre o quê? Aparadinhas. As unhas, se elas estiverem pintadas todas direitinho, show de bola. A única coisa que ela não pode ficar é todo o quê? Quebradiça, né? O esmalte, né? Falhado. Porque ali também é uma fonte que eu posso estar levando, eu posso estar disseminando também esses micro-organismos, tá ok? Então, eu preciso fazer a higienização das minhas mãos de formas o quê? De forma o quê? Correta. Então, a partir do momento em que eu faço de forma correta, eu vou estar evitando a contaminação do meu paciente, né? Levando para ele. Então, antes e depois de qualquer procedimento, eu preciso estar realizando o quê? A higienização das mãos. Então, eu tenho a flora resistente, que são os micro-organismos que se multiplicam na camada mais profunda da pele, que são as glândulas sebáceas, folículos foliosos, feridas, né, são as lesões, ou até mesmo trajetos de fistulosos. Então, eu preciso estar fazendo essa minha higienização das mãos para eu poder não ter essa flora o quê? Resistente, aderida ali. Fora que tem também a flora transitória, que são micro-organismos adquiridos por contato direto com o meio ambiente, que contaminam a pele temporariamente e não são considerados o quê? Colonizantes. Então, lembra do nosso objetos? Quando eu falo de objetos, eu falo de asepsia. Então, eu posso estar levando para o meu outro paciente. Tá? E com um paciente, ele está imunodeprimido, ele está mais propício a receber esse micro-organismo. Então, quem é que leva? Somos nós, através de quê? Através de objeto. Então, tem que tomar cuidado relacionado a isso, tá ok? Como eles podem ser facilmente removidos? Com a higienização das mãos, né? Através da higienização das mãos com água e sabão, eu consigo fazer. Então, nós temos dois, né? Que é o comum, que auxilia a mecânica na higienização das mãos, que remove a sujidade, e a flora transitória, que é aquela que eu transmito de um para o outro, e o desgermante, que é o antimicrobiano com ação de destruição e inibição de reprodução de micro-organismos. Então, quando eu faço a minha higienização comum, que eu posso estar fazendo em casa, né, com água e sabão, então em casa eu posso ver que eu estou fazendo uma lavagem, só que quando eu utilizo dentro da minha unidade hospitalar, eu acabo falando que é higienização das mãos, é onde eu uso já um produto que é específico, né, que são as clorexidina desgermante relacionado a isso. Então, eu estou o quê? Eu estou eliminando, eu estou destruindo aqueles micro-organismos, tá ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço a higienização das minhas mãos? Então, toda vez que eu faço a higienização das mãos, se for aquela torneira com sensor, é melhor ainda, mas se não for, a gente vai ter que abrir o cotovelo, a gente vai ter que abrir e depois fecha com papel. Então, é abrir a torneira, molhar a mão, colocar um sabão, então a gente faz os movimentos circulares, dorso, né? Lembre-se sempre do dedinho, tá? Dorso, dedinho, interdigitais, articulações,
Polegar, eu posso estar fazendo palma com palma, polegar sempre com movimento de retirada, tá ok? Eu só não posso pegar na direção do punho e deixar porque eu acabo deixando o micro-organismo, então eu preciso fazer palma com palma, ou eu faço desta forma. Polegar, movimento de retirada, polpas digitais, mão em forma de conchinha, as unhas sempre aparadinhas, polpas digitais. E por último, meu punho. Se eu for atender o meu paciente, né, nós profissionais, a gente precisa fazer a higienização até o punho, relacionado ao centro cirúrgico, que é até o cotovelo. Nós profissionais é até o punho mesmo. Então, ó, já fiz a higienização, né, com sabãozinho, eu preciso enxaguar. Dedos sempre voltado para cima e eu faço esse movimento. Deixo escorrer um pouquinho, depois eu levanto. Faço da mesma forma. Depois eu vou lá e levanto. Eu só não posso sacudir, porque todo o micro-organismo, toda a sujidade que está aqui, quando eu faço esse movimento, ele acaba voltando de novo. Então não adianta. Então a mão sempre voltada para cima. Para poder secar as minhas mãos. Então, ó, peguei o papel. Qual é a função do papel? É absorver a água. Então, ó, é realmente palma, palma, dorso, dorso, palma, palma, dorso, dorso. Virei meu papel, é onde eu vou ter que secar, desço até o cotovelo. Dobrei o papel, seco na direção da radial. Fecho a torneira, se ela for de sensor, ela vai parar. Se ela for de rosquinha, né, você vai ter que fechar e depois você vai lá e despreza seu papel. E assim você faz com a outra mão a mesma coisa, o mesmo movimento, ok?